Boa tarde para todo mundo, boa tarde para você que está nos ouvindo. Sabe qual é uma das grandes alegrias minhas, Flávio? Aonde eu chego tem Grímio. Você sabe o que é Grímio? As azuizinhas. E ali é Santuário de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. De qual cidade? De Cruzeiro. São Sebastião de Cachoeira Paulista. Obrigada por virem aqui prestigiar e porque a gente possa falar de mães para mães, de pais, né, Flávio? Que o Flávio agora está com os pais, de pais para pais. Gente, o tema sugerido para mim foi Eucaristia. Por que Eucaristia? Porque faz parte do caminho de santidade do movimento Mães que Oram. E dia 16, 17, 18 e 19 de abril, vai acontecer algo importante aqui na Canção Nova, não vai? Vai ter a Cidade das Mães. O Flávio vai estar lá com os homens, nós com as mulheres, o Fanuel com os jovens e as crianças lá no cantinho dos filhos, né? Então, gente, dentro desse contexto, nós vamos trazer para a Cidade das Mães o estudo sobre a Eucaristia. Se eu perguntar para vocês, vocês acreditam que Jesus está presente na Eucaristia? A gente fala que sim. Mas, na verdade, se a gente for olhar o nosso dia a dia, nós vamos ver que talvez a gente não acredite da forma que deveria. A gente acredita até com a cabeça, porque nós aprendemos isso. Mas, por exemplo, se você marcasse uma audiência com um rei de um grande país, como que você iria para essa audiência com esse rei? Você iria de qualquer jeito? De bermuda? De camiseta? De decote nas costas? Como é que você iria? Toda arrumada. Começa aí a preparação que nós fazemos. Se a gente acredita que Jesus está na hóstia consagrada, a forma como nós iríamos para a mesa da comunhão seria diferente. Será que quando eu vou falar com esse rei, eu saio batendo papo com quem está do lado e ele está sentado aqui na frente, eu finjo que ele nem existe, que é mais importante quem está do meu lado? Ou eu fixo o meu olhar, a minha postura, o meu coração do que eu vou dizer, as minhas palavras, eu começo a trabalhar para que eu possa fazer jus à presença daquele rei. No entanto, na Eucaristia, muitos de nós vamos de qualquer jeito. Então, se a gente realmente acredita, a partir de hoje, nós temos que começar a mudar a nossa postura. E eu confesso para vocês que eu acreditava só intelectualmente. Até um dia que eu ouvi o Padre Jonas contando o milagre de Lanciano. Aquele milagre virou a chave dentro de mim, porque eu me senti como aquele monge, aquele que dizia assim: será que Jesus está aqui? Para aquele monge, precisou que a hóstia sangrasse. Para mim, bastou a palavra do Padre Jonas. Nós que somos mães, nós precisamos acreditar. É um mistério. Realmente, a Eucaristia é um mistério.
E o que é o mistério? É algo que não pode ser dito? Não, é algo que está escondido aos nossos olhos humanos. Se os nossos olhos espirituais conseguissem ver, com certeza a nossa postura seria outra. A segunda questão: como é que você imagina o céu? Quando eu estava preparando essa pregação, eu sempre escuto falar que a igreja militante encontra com a igreja triunfante na missa. Já ouviram falar disso? Né? Na hora do santo, as duas igrejas se encontram. O céu desce e a terra sobe. E eu ouvia falar nisso, e eu falava assim: o que será que é o céu? E quando a igreja triunfante desce, é na hora do santo. E na hora do santo que nós estamos falando, santo, santo, santo é o Senhor. Nós estamos louvando a Jesus. E tem uma música que diz que eu nasci para quê? Quem conhece? Eu nasci para te adorar, Senhor. Não é isso, Flávio? Canta só o refrãozinho aqui para nós. Para te adorar, Senhor. Vou botar esse povo para trabalhar. Vamos lá, vamos lá. Vamos ficar de pé, né? Cantar. Pra te adorar, foi que eu nasci. Foi que eu nasci pra exaltar a ti, Senhor, pra te adorar, foi que eu nasci pra exaltar a ti, Senhor. A minha alma tem sede de ti, o meu espírito necessita de ti. Para terminar, para te adorar, vocês cantando, vai, bem forte. Para te adorar, foi que eu nasci. Senhor, pra te adorar, foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. Fui clara na mensagem? Para que nós estamos aqui na terra? Para te adorar, Senhor. E quando nós formos para o céu? Para te adorar. Vocês querem começar o céu aqui agora? Vamos começar a adorar. Podem se assentar. E aí, na Cidade das Mães, nós vamos lançar 3 livros. O primeiro é Eucaristia, presente de Deus, lugar de encontro. E foi muito bonito o título desse livro, porque lá no grupo das mães, nós ficamos no andar de cima e a missa acontece no andar de baixo. E naquele dia do grupo, eu não tinha aberto a minha boca. Eu estava sentadinha, escutando, as meninas rezaram, fizeram a formação e no final me entregaram o microfone e eu disse só isso: gente, Eucaristia é presente de Deus para nós. Como que eu vou louvar o Senhor se eu não sei como fazer isso?
e fiquem abismados. Naquele momento, no andar de baixo, onde estava acontecendo a missa, o padre ergueu a hóstia e falou: eis o corpo de Cristo. O microfone que eu falei lá em cima saiu dentro da igreja, presente de Deus. Nós não ficamos sabendo de nada. Quando nós chegamos na porta, estava todo mundo em alvoroço. O padre falou: não, você consegue até falar não estando aqui. E aí nós fomos entender que a hora, o que Deus queria ensinar para nós naquele momento? Que o corpo e o sangue de Cristo é o quê? Presente de Deus. E quando você recebe um presente, você joga fora? Você dá para o outro? Ou você usa para si? Então a Eucaristia é um presente para que eu possa caminhar na vida de oração, na vida de santidade. Tenho certeza você que está aí está se perguntando, né? Qual presente que é a Eucaristia? É o alimento, é o Deus vivo dentro de nós. E aí, eu fui para casa com o título do livro pronto: Eucaristia, presente de Deus. Quando nós começamos a escrever, veio a metáfora de uma ponte. Vocês estão vendo uma ponte aqui? Em cima da ponte tem o quê? O ostensório. E a historinha que veio para animar o início da escrita foi a briga entre dois irmãos que viviam muito bem até ter uma briga e separaram. Eram vizinhos de fazenda, mas um não falava com o outro. Um dia, o irmão resolveu chamar um carpinteiro e mandar construir uma cerca, porque aí ficaria definitivamente separado as duas fazendas. O carpinteiro chegou, o fazendeiro foi para a cidade fazer compra. Quando ele voltou, não tinha uma cerca, mas tinha uma ponte. E ele foi brigar com o carpinteiro. Como assim? Eu encomendei uma cerca. Enquanto ele estava brigando com o carpinteiro, o irmão veio do sítio do lado, passou a ponte, deu um abraço, falou: irmão, que bom que você construiu uma ponte, porque eu queria te encontrar. Eu queria fazer as pazes, mas eu não tive a coragem que você teve. Os irmãos se abraçaram e aquela ponte vigorou um lugar de encontro. E esse carpinteiro, eles queriam que ele fizesse mais alguma coisa. Mas o carpinteiro falou: não posso ficar, preciso construir pontes em outros lugares. Quem é o carpinteiro? Jesus. É Jesus que constrói pontes, que une corações humanos, mas também une o nosso coração ao coração de Deus. E isso ficou marcado. Essa ponte precisa de mãos. E nós convidamos a vocês a ser essa ponte, esse carpinteiro que vai ser as mãos de Jesus no mundo. Porque nós podemos construir cercas, mas segundo o Papa Francisco, nós devemos construir pontes. Então, a primeira coisa que o carpinteiro da Eucaristia nos leva é a construir pontes.
A segunda questão que o carpinteiro nos ensina é através de uma palavra na Bíblia. E a palavra na Bíblia é em Lucas 24, os discípulos de Emaús. Quem aqui já ouviu a história dos discípulos de Emaús? Que bom! Quem não ouviu, vai lá em Lucas 24, é o finalzinho. Eles presenciaram a crucificação de Jesus. E eles voltam para Emaús, que era a cidade de origem deles. E eles voltavam tristes pela estrada, reclamando. Só os discípulos de Emaús que andam reclamando na estrada? Não? Eu reclamo de vez em quando. Vocês reclamam? Ai, esse trânsito está horroroso. Ai, esse menino me dá sossego. Gente, minha filha tem 50 anos, parece que tem 10. Não é assim que a gente faz? Ah, esse meu marido, se fosse melhor, eu seria uma pessoa melhor, não é assim? Nós somos como os discípulos de Emaús no caminho. Só que os discípulos estavam indo na direção errada. Em Jerusalém tinha ficado Jesus. Mas a decepção fez com que eles voltassem para a cidade natal. E na cidade natal, que é Emaús, no caminho, eles encontram um estranho. E esse estranho pergunta para ele: o que está acontecendo? Eles falaram: como assim? O senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Mataram o nosso Jesus e descarregaram em cima do estrangeiro toda a frustração. Quem aqui já descarregou no outro toda a sua frustração? Quando a gente está brava, né, a gente entre nós brincamos que estamos medicada. Né? Ó, não, fica tranquila, estamos medicada. Ou seja, não vamos brigar com o outro. E eles foram falando, até que o estranho começa a conversar com eles. E esse estranho começa a fazer uma catequese. O que é uma catequese? Explicar as palavras, explicar a Escritura. Ele foi explicando, caminhando, e os discípulos sentiram uma coisa que está sumida do mundo. O coração deles arderam. Seu coração arde quando você vai para a Eucaristia? Vou dar um exemplo. Não precisam de responder. Quando vocês estão indo para a missa, vocês dizem assim: oba, estou indo para a missa, o padre é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Meu coração está ardendo de saudade. Ou a gente diz assim: nossa, ir para a missa daquele padre ruim ninguém merece. Mas aquele padre da minha paróquia fala, viu? Nossa, vocês não imaginam como que é chata aquela missa. Depois, nós não entendemos por que nós não estamos fazendo filhos serem cristãos. Porque como que os nossos filhos vão querer ir para uma coisa chata, onde o padre é chato, a liturgia é chata, tudo é chato. Agora, quando a gente vai para um show, hoje eu não vou mais, mas a gente chegava do show empolgada falando o quê? Nossa, foi massa! Ih, vocês perderam! A primeira coisa que nós precisamos é começar a acreditar
na Eucaristia. Mistério acreditado é mistério que arde no peito, onde a gente diz para as outras pessoas: olha como é bom ter Jesus dentro de si. Como é bom louvar ao Senhor desde o dia que amanhece até o horário que eu durmo. Eu comecei uma turma de Crisma e lembrei a frase do Padre Jonas para elas, né? É uma turma de adultos, são médicos. E aí eu falei: olha, o Padre Jonas ensinou que a gente levanta de manhã e diz assim: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Expliquei um monte de coisa que precisava, que era o Deus Pai, Deus Filho, mas o que ficou na cabeça daqueles crismando? Espírito Santo, o que vamos fazer juntos? Porque quando o Espírito Santo direciona o nosso agir, o nosso coração arde, o nosso coração pulsa e os nossos sentidos se abrem. Porque naquele momento que Jesus, que era o estrangeiro ainda para os discípulos, começa a explicar as Escrituras, o ouvido se abre, a mente começa a entender, mas o mais importante é que o coração arde. O dia que eu parar de sentir meu coração arder, e arder não é sentimento não, viu gente? É a certeza que Jesus está. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, que pode ter acontecido. Lembra na pandemia, quando nós ficamos sem comungar? Nós ficamos em casa, participando da missa, sem comungar. Eu estava acostumada a comungar todos os dias. Gente, quando servir a Eucaristia, a primeira vez dentro da igreja, foi até na porta. A gente participava da missa na TV e ia comungar com a distância. Foi a cena mais bonita que eu vi na minha vida. As pessoas choravam, as pessoas recebiam Jesus e se ajoelhavam pelas calçadas. Pena que passou a pandemia, voltou a rotina e o nosso coração deixou de arder. Porque a rotina faz isso com a gente. Faz com que a gente se esqueça da beleza que é a Eucaristia. Para isso, o livro nos chama ao mistério acreditado. Tão lembrados na Bíblia, quando Jesus aparece para os discípulos e mostra a ferida, a chaga, e Tomé não está? Depois, ele aparece de novo e mostra a chaga para Tomé. E fala: Tomé, toca a minha chaga. Mas ele diz uma frase bonita: felizes aqueles que creem, mas não veem. Você, Tomé, viu porque creu. Crê porque viu. Não foi isso? Nós somos esses discípulos que Jesus está dizendo. Felizes somos nós porque cremos, mas os nossos olhos não veem. Mistério acreditado. Está escondido. Porque Deus quis fazer da Eucaristia algo tão simples que só os humildes poderiam reconhecê-lo na Eucaristia. Mistério acreditado nos leva a mistério celebrado. Por quê? Porque quando você faz aniversário, quem gosta de aniversário como eu, meia-noite do dia 25 que vai nascer, eu fico acordada por quê?
porque vai ser o dia do meu aniversário. Eu começo a louvar a minha vida meia-noite, só paro na meia-noite, porque aí 00:05 já é 26, não é isso? Porque eu acredito que a vida é um dom, eu louvo por isso. Eu celebro, eu gosto de festa, eu junto. Infelizmente, agora eu não posso fazer uma festa convidando, porque se eu convidar, quem eu não convido fica com raiva de mim. Então, ou elas fazem surpresa, ou a gente junta prato, ou eu ponho alguma coisa lá em casa e aparece. Mas se dependesse de mim, de meia-noite até outra meia-noite, nós íamos passar o dia celebrando. Imaginem. Se eu celebro o dom da minha vida, imagine o que é celebrar o mistério. E nós celebramos o mistério na missa. E muitos não conseguem, como os discípulos de Emaús, enxergar Jesus. E os discípulos não enxergaram Jesus quando ele estava explicando a palavra. Mas a Bíblia vai dizer que eles continuam caminhando e que já é noite. Prestem atenção, noite é importante na Bíblia, porque a noite trazia os temores, os mistérios. E Jesus finge que vai passar da casa dos discípulos. Por que Jesus finge? Por que Jesus não entra na casa? Porque Jesus é cavalheiro. Jesus não entra na nossa casa sem a gente pedir. Jesus só entra quando a gente chama. E os discípulos dizem uma frase, que vai ser a frase da cidade das mães que ora. Fica conosco, Senhor. Coloca a mão no seu coração. Fecha seus olhos. Diz para o Senhor, fica conosco, Senhor. Já é tarde. O dia já está se findando, Senhor. Nosso coração está tão triste, apesar de sentirmos que ele arde. Fica conosco, Senhor. Abram seus olhos e naquele momento, Jesus se senta à mesa e parte o pão e abençoa. Quando ele parte o pão, as escamas caem dos olhos dos discípulos de Emaús. E eles enxergam o quê? Que o estranho é Jesus. Quando nós, na Eucaristia, o padre parte o pão, as escamas precisam cair dos nossos olhos. E a gente olhar para aquilo ali e não ver mais pão e vinho, mas ver corpo e sangue. Mistério acreditado, mistério celebrado. Por isso que a gente canta nesse momento. Por isso que a gente glorifica, porque as escamas caíram. E como os discípulos, eles conseguem, naquele estranho, ver Jesus. E você? Caminha com um estranho ou caminha com Jesus? Eu confesso que eu caminhei com um estranho muito tempo, trabalhando, ensinando, falando dele para as pessoas, mas hoje eu falo com ele. É diferente? O ano passado, entrar na casa interior me obrigou a entrar para dentro de mim e encontrar o Jesus que está dentro de mim. E a partir do momento que eu encontro quem está dentro de mim, eu o reconheço na fração do pão. Por isso, ir à missa não é simplesmente assistir,
Eu dizia até participar. Hoje eu digo, eu vou celebrar a Eucaristia. Eu vou celebrar, tanto que quem preside a missa é o celebrante. Dia de festa. Vamos mudar o nosso coração. Vamos voltar da missa com o coração ardendo e como os discípulos de Emaús, dizendo: é tu, Senhor. E dizer isso para a família. E eu queria fazer um parênteses aqui, que são 4 mistérios. Mistério acreditado e mistério celebrado. Mas eu queria fazer um break para contar uma coisa para vocês, que eu acabei de receber esse livro aqui, que é lançamento para vocês e para mim. Esse livro é algo que mudou a minha vida. Ele diz: o lugar da mesa familiar à mesa eucarística. Por que que nós usamos esse título? Da mesa familiar à mesa eucarística. Porque a minha formação bíblica, formação de evangelização mesmo, era o Deus antigo. Né? Como a gente diz, o Deus que bate, o Deus que pune, o Deus que mata. E eu trouxe isso para o coração da minha filha mais velha. Se você não for à missa, você está pecando, você vai para o inferno. Alguém já falou essa frase? Achei que era só eu, né? Quando alguém ia para Gandaia, né? O meu filho, eu falava: meu filho, o seu corpo é santo. Você vai queimar no fogo do inferno. Não é isso? Só que a vida me ensinou uma coisa. Depois que os filhos casam e saem de casa, o único momento que a gente tinha de partilha era uma tradição, que eu sou filha de libanês. E libanês, todo domingo tem missa. Tem almoço na casa da matriarca. Então, o almoço era na casa da minha mãe. A minha mãe começou a envelhecer, a comida da gente vai piorando, né? Assim, parece que a gente vai envelhecendo, a comida não vai ficando muito gostosa. E aí, transferimos o almoço para minha casa. E eu passei a ser a matriarca, né? E eu apelidei o almoço de vai quem quer. Porque eu não queria obrigar os meninos, porque eu era obrigada a ir para o almoço todo domingo na casa dos meus pais. Mas foi a melhor coisa que eles fizeram, tá? E aí, os meninos, meus filhos, iam para esse almoço junto com meu pai e minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos. Depois a família cresceu muito, a gente teve que dividir, não dá para fazer para todo mundo mais. Mas, olha que interessante, esta mesa de comida passou a ser a minha mesa de evangelização. E eu falei disso num podcast. E uma pessoa me ligou e falou: esse é o seu próximo livro. Conta para as pessoas dessa experiência. Meu genro não conhecia Deus. Tinha sido batizado, porque batizava todo mundo na cidade. Ali ele foi evangelizado, fez primeira comunhão, crisma. Hoje é de comunhão diária e faz parte do Amo Paz. Está lá ajudando a coordenar para nascer. Os meus netos, que eram tudo viajante, e com uma forte ideologia na escola que eles estudam, porque é escola americanizada, em inglês. Então, tudo era o quê? É do mundo, é normal, não pode ter preconceito. E aquela mesa passava a ser o lugar onde a gente contrapunha as falas do mundo. Não fiz
pensando que eu estava evangelizando. Eu fiz porque era uma cultura da minha família. Mas hoje, ao pedido da Tatiana, eu escrevi o livro para que nós possamos ressuscitar nas nossas casas a mesa de jantar. Sei que a gente trabalha, não dá para botar café da manhã, almoço e jantar. Mas nós precisamos ficar ao redor da mesa. Porque ao redor da mesa a gente vira família. Ao redor da mesa a gente se torna evangelizador dos nossos. Ao redor da mesa nós ensinamos hierarquia. A casa era minha, mas a cabeceira da mesa era do meu pai. Porque ele era o patriarca. Ninguém sentava na cadeira. E quando ele abria a boca, os outros acolhiam. Tem 15 anos que meu pai morreu, tem 12. A minha neta de 15 anos hoje, ela tinha 3 anos de idade, ela repete palavras do meu pai. Até hoje, nós não sentamos na cabeceira da mesa. E a gente canta aquela música, naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Já escutaram essa música? Muito mais do que a saudade. É a certeza que ele era o arrimo da família. Era ali que ele nos educava, era ali que ele dava os puxões de orelha. Era ali que na brincadeira ele nos ensinou a viver. E sabe o que brinquei com os arquitetos? Não todos, que alguns resolveram até fazer balcão virado para a parede, porque ninguém precisa nem de olhar olho no olho para ter trabalho. E eu já tive balcão na minha cozinha. Porque você senta, come olhando para a parede, vai mais rápido. Então, quando você perde o espaço da mesa da família, muitas vezes a gente perde a noção da mesa eucarística. Por quê? Porque cada um pega seu prato e vai comer no seu quarto. Cada um pega o seu sanduíche e vai para o seu sofá. Cada um pega o seu celular e vai ficar sozinho. A nossa fé é comunitária. Por isso, da mesa da família, a mesa eucarística. Se a gente ressuscitar a nossa mesa familiar, com certeza vocês vão ver que a família mudou. Quem conhece a minha família sabe esses 15 anos de movimento, como nós mudamos. Como nós estamos mães eucarísticas. Como que a minha neta de 15 anos vem falar em virgindade numa mesa que nós nunca achamos que ela falaria. Porque isso era considerado coisa cafona na igreja dela, ou na escola dela. O que você está fazendo com seus filhos? Você está contrapondo? Quem aprende a conviver em família, deixa de orar sozinha e quer orar em comunidade. Então, posso fazer um convite para vocês? Da gente começar a preparar a mesa para os nossos, pelo menos uma vez na semana? Quem já faz, ótimo. No domingo, eu punha copo de plástico, talher de plástico, para ser bem rápido, para poder não dar trabalho. Hoje, eu faço questão de preparar a mesa, para que os meus filhos se sintam honrados em me visitar. E para que eles entendam que a mesa eucarística não dá para ser qualquer pano, qualquer vasilha, qualquer coisa, porque Deus merece o melhor. Fui clara? Da família à mesa eucarística. Se celebramos em família, também vamos celebrar na Eucaristia. Mistério acreditado, mistério celebrado e mistério vivido. A Eucaristia
Não dá para que eu vá até o sacerdote, receba Jesus vivo e saia de lá da mesma forma. Tem gente que é papa-oxa. Vocês já ouviram falar? Comunga todo dia, mas não muda nada. Jesus entra, com 1 segundo a medicina mostra que ele já espalhou no corpo todo por causa do metabolismo no sangue. E muitos de nós deixamos que ele saia sem ter feito nenhuma transformação. Eu preciso vivenciar a Eucaristia. Eu preciso ser mãe eucarística. Eu preciso levar Jesus para outras pessoas. Lá em casa, a minha filha hoje conta, porque quando eles eram pequenos, eu abraçava na hora que eu comungava, para eles ficarem pertinho de Jesus. E hoje, ela faz a mesma coisa com os filhos. E agora que eles já podem comungar, quando tem alguém do lado deles que por qualquer motivo, segundo o matrimônio, ou porque já não fez, ou porque naquele dia está em pecado, né? A minha neta, se faltar a missa do domingo, ou brigar com a mãe dela, ela não comunga. Então o padre já sabe. Quando eu chego, eu falo, padre, confessa a Laura. Eu falo, é dois pecados, ou vai ser um ou vai ser outro. Por quê? Porque o Jesus que a gente recebe, a gente faz com que o outro possa vivenciar conosco. Mas a pergunta é, eu espelho Jesus? Durante muito tempo, eu não espelhei Jesus. Eu era brava igual uma jararaca. As pessoas olhavam, sabiam que eu tinha uma vida de oração, uma vida de igreja, mas com certeza não viam Jesus como deveriam ver. Hoje, estou longe? Estou. Mas eu tenho certeza que eu estou muito mais perto do que eu estava semana passada, um mês atrás. A cada semana que eu prego para vocês, o primeiro coração que arde é o meu. Eu vou falando para vocês e vou lembrando, Senhor, eu ainda não faço isso. Eu digo muito que comungar é receber transfusão de sangue. Meu pai morreu de leucemia, e o momento mais triste para mim era o momento mais alegre para ele. Quando chegava a bolsa de sangue, porque a leucemia vai te dando uma moleza, e vai ficando sem força nenhuma. Aí chegava a bolsa de sangue, o olho dele brilhava. Fazia a transfusão, ele ficava forte. Mas eu que estava ali, falava, ai Senhor, meu pai está igual um vampirinho, precisando de sangue o tempo todo. Hoje, eu quero ser como meu pai na cama, que os meus olhos brilhem na hora que eu vou para a Eucaristia. Só que muitas vezes a gente não pode ir todos os dias. Eu posso, às vezes, não vivenciar a mesa, mas eu posso vivenciar a adoração. Eu acredito no Deus em espírito e em verdade. Vocês acreditam? São capazes de morrer por Ele? Se você tiver com uma hóstia na mão e alguém vier profanar a hóstia, ou você entrega a hóstia ou você morre. O que você faz? Não precisa responder. O dia que a gente conseguir, com todas as forças do coração, dizer que a gente segura e morre, é porque eu acredito em Jesus. Vivenciar a Eucaristia é se prostrar em espírito e em verdade, aonde eu estiver. Eu acho muito interessante os muçulmanos com aquele tapetinho. Aonde eles estão, o que eles fazem?
se viram para Meca e adoram. Nós que temos o Deus verdadeiro, passamos o dia inteiro e esquecemos de nos ajoelhar, pelo menos uma vez no dia, para adorá-lo em espírito e em verdade. Quarto mistério. Primeiro, acreditado. Segundo, celebrado. Terceiro, vivido. Quarto, enviado. Fiquem de pé. E de pé, eu já queria convidar a Padre Donizete, microfone aí para ele. Esse livro foi lançado no exterior. Janeiro eu passei na África e cheguei a 2 dias, anteontem, né? Acho que não tem nem 2 dias inteiro. Eu cheguei dos Estados Unidos. E esse livro conta as mães missionárias, as mães que conheceram Jesus e levou Jesus para todos os lugares. Em inglês, em português, em francês, em italiano. A hora que vocês lerem o livro, já tem aí, chegou aí, tá, meninas? É interessante porque você vê um marido que teve uma doença, precisou de ir para Portugal. Chegou lá em Portugal, a mãe, ela muito sozinha, abre um grupo, hoje tem 10 grupos em Portugal. Uma foi para a África, que é a Carol que escreveu junto, abre um grupo lá em Joanesburgo, e hoje nós estamos em Tete, Moçambique, em Angola. Isso é mistério missionário. Portanto, gente, quem tem a Eucaristia precisa de frequentar os 4 mistérios, né, padre? O que o senhor acha? Concordo. Ah, ele fala tão bonito. Você notou que você trabalhou hoje 2 conceitos, da família e da Eucaristia. O mesmo que você aplicou para a Eucaristia, presente de Deus, lugar de encontro, nós também podemos aplicar para a família, que é um presente de Deus e é também lugar de encontro. O motor de tudo isso é a Eucaristia, é Jesus vivo no meio de nós. O senhor sintetizou a pregação toda, por isso Tava que eu ali amo atento. tanto. Eu estava atento. Uma salva de palmas. É o resumo. Mas nós queremos, né, padre, pedir que agora vocês coloquem a mão no coração. Porque a fé é um dom. A gente diz, aumenta a minha fé, Senhor, mas precisa da minha ação. Não adianta eu ficar aqui, Senhor, aumenta a minha fé e achar que vai cair do céu. Eu preciso mover meu coração. E os discípulos de Emaús, quando Jesus fraciona o pão, Jesus some, como na Eucaristia. Eles se levantam, deixam Emaús e voltam para Jerusalém. E é isso que na Cidade das Mães nós queremos convidar a vocês, para que a gente deixe a vida antiga e volte a Jerusalém. Reza para nós, Padre, para que a gente possa ser pais, mães, avós adoradores. Amém. A Eucaristia é o sustento do movimento Mães que Oram pelos Filhos. A Eucaristia é o sustento das nossas famílias. Você pode repetir isso. A Eucaristia é o sustento da minha vida. Diga isso com toda a convicção do teu coração. A Eucaristia é o sustento da minha vida. Nós estamos de pé por causa da Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. É nela que nós nos apoiamos. É em Cristo vivo que nós nos apoiamos. Erga os seus braços e peça agora, nesse momento, que Jesus de novo faça arder os nossos corações de amor por Ele. Deseje do fundo do seu coração que em você agora se cumpra esta palavra, que arda de novo o seu coração de amor por Jesus, mas também na vida daqueles que estão aí dentro do teu coração. Peça, Senhor, faça arder no coração de todos os da minha família o amor por Ti.
o amor pela Eucaristia, pelo mistério celebrado. Reacenda, Senhor, em nossos corações o amor pela Eucaristia. Hoje é quinta-feira de adoração na Canção Nova, e o Padre Jonas, acolhendo uma inspiração de Deus, quis que esse dia fosse dedicado à Eucaristia. E que providencial que a Ângela nos trouxe nessa tarde, a meditação sobre esse mistério da Eucaristia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Abrasa os nossos corações, incendeia os nossos corações de amor por Ti, Senhor. Nós precisamos, nossas famílias precisam, os nossos jovens precisam, os nossos filhos precisam, Senhor. Todos nós precisamos do fogo desse amor, assim como o Senhor fez na vida dos discípulos de Emaús. Imediatamente os olhos deles se abriram e eles começaram de novo a caminhar na direção de Jerusalém. Nós também queremos experimentar, Senhor, esse fogo abrasador. Que o Senhor nos faça ver a grandeza desse mistério, que o Senhor nos dê olhos para contemplar a grandeza desse mistério, que nós não vejamos a Eucaristia de qualquer forma, mas que o nosso ser, nossos olhos, nossa mente, nossos sentimentos estejam voltados para a grandeza desse mistério. É isso que nós te pedimos, Senhor. Permanece comigo, Jesus, pois o dia já declina. Meu coração ardia, eu sabia que era o Senhor.